Olá, bem-vinda. Eu sou a Isis e hoje eu quero te falar um pouco sobre a questão dos ciclos, como que a nossa energia funciona entre eles e como manter alguma constância mesmo naqueles dias que você não está com vontade, você não está afim, você sente que é melhor só ficar deitada na cama, não fazendo nada. Então, fica até o final que eu vou te ensinar algumas dicas muito boas para poder conseguir passar por cima desses dias ou na verdade não passar por cima, mas trabalhar com a energia desses dias e fazer com que elas contribuam para o seu processo sem que você tenha que se cobrar tanto. Então vamos lá. Primeiro, eu quero te contar que nós, como mulheres, a gente tem uma variação hormonal que é muito maior do que os homens. Por isso que nos períodos que a gente tá para poder ficar menstruada, nos períodos que a gente está ovulando, a gente tem oscilações de humor que seriam naturais, só que muita gente não tem isso mais porque toma, por exemplo, anticoncepcional há muito tempo, já não tem mais a menstruação vindo ali sempre por causa de algum outro método contraceptivo. E isso daí também não tem problema se você é uma dessas pessoas, você ainda assim vai ter uma variação energética que é natural do seu corpo. E se você não tem, às vezes você está forçando um desgaste maior do seu corpo do que seria o natural dele. Então, o que acontece? Quando nós estamos no período pré-ovulatório, que seria o arquétipo que eles dizem, que seria o arquétipo da donzela, se eu não me engano. Não vou falar dos arquétipos, porque eu não tenho todos de cabeça aqui, não estou com a anotação. Mas no período pré-ovulatório, a gente tem o começo de uma energia. Então, imagina que é como se fosse um carro que ele está saindo do zero e indo até o 40. Então, esse é o momento que assim, você está começando ali a ter mais energia, a ter mais vontade de fazer as coisas. E aí, quando a gente chega no período ovulatório, é quando nossa energia está assim bombando. É como se o carro tivesse ido de 50 até 100, 120, assim. Então, dá para você fazer muita coisa, correr, exercitar, fazer mil projetos, executar muitas coisas no seu dia a dia. Você sente que você está assim, bombando. E aí, quando você passa do período ovulatório, a gente entra no que seria a tensão pré-menstrual, que é uma semana antes. E essa é o momento que às vezes a gente está mais irritadiça ou não está com tanta paciência, não tem tanta disposição assim para poder lidar com muitas pessoas, lidar com muitas coisas. Esse é um período que é como se seu carro estivesse começando. Ele vai do 100, cento e poucos, até os 50 novamente, mas ele não vai num ritmo steady, ele não vai num ritmo único. Ele vai como se fosse do 100, aí ele vai para o 90, aí do 90 ele cai para 60 e de repente ele volta para 90 e não sei o que, até chegar ali nos 50 de novo. Então, esse é um período que a sua energia oscila de acordo com o seu humor. Só que o que não contam para a gente é que você pode controlar o seu humor. É isso mesmo. Tem como, através de algumas técnicas, claro, isso é a longo prazo. Eu não estou falando que você vai acordar um dia, vai fazer e vai resolver tudo, tá? Mas é um processo que você vai ganhando mais clareza, mais controle e mais capacidade de concentração e entendimento das suas emoções à medida que você vai fazendo, que é, chuta, meditação. Gente, não tem como. Claro que assim, existem várias formas de meditação, mas eu não acredito que tenha como você de fato controlar sem ser externamente isso, a não ser que você utilize sempre remédios e algumas outras coisas que têm a contrapartida, que tem o efeito colateral. E se a gente quer ter uma vida a longo prazo que vai ser saudável, que vai ser boa para o nosso corpo, que vai respeitar nossos ritmos, se você sempre estiver tomando remédio nesses momentos, você nunca vai aprender a autorregular seu corpo, a autorregular suas emoções e a sua emissão hormonal. Então, quando você faz esse trabalho de começar a meditar
por menor que seja o tempo no início. Eu não estou falando de 2 horas de meditação, não estou falando de sentar lá, ficar de perna cruzada e entrar em nirvana. Eu estou falando de práticas simples que você pode ter no seu dia a dia e que vão fazer uma diferença muito grande a longo prazo. Por exemplo, você, todo dia, a hora que acordar, ao invés de ir direto no seu celular, pegar o celular e já começar a olhar rede social, mensagem, e-mail, não sei o quê, seu chefe te chamando, cliente perguntando coisa, sua amiga te contando babado da festa do fulano, ciclano, beltrano, e por aí vai, ao invés de você entrar nessa energia, você primeiro parar e respirar alguns minutos. E sabe aquele monte de pensamento que a gente tem na cabeça na hora que a gente acorda, às vezes, principalmente se a gente já pega direto o celular ou dependendo do que aconteceu na noite anterior, você já fica, ai meu Deus, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Então, quando você simplesmente para e volta a sua atenção para a sua respiração, para o seu umbigo, para ele, tipo, expandir e contrair, você volta a atenção para onde mais importa, que é o seu centro regulador hormonal, que é através da sua respiração, seu estômago, seu coração e todas as glândulas que estão envolvidas nesse processo. E isso é uma coisa que te dá um poder que você não tem ideia. Que o dia que você descobrir, você vai ver o quão poderoso isso é. Tô falando sério. E assim, o dia que você descobrir, não é só porque eu tô aqui te falando, não. É o dia que você começar a experienciar isso na sua vida de fato. O dia que você começar a fazer disso uma prática. E isso vai ser com o tempo. Eu, no começo, eu não tinha essa consciência. Hoje em dia, mesmo nesses dias que eu acordo mais atordoada, que eu acordo, tipo assim, querendo fazer 1000 coisas, já resolver, já responder, já não sei o quê, só do simples fato de eu parar, começar a respirar e me conectar, podem ser 5 respirações. Gente, eu tô falando de 5. Isso daqui vai levar menos tempo do que o tempo que você vai gastar contando para sua amiga do babado XYZ. Ou do tempo que você vai gastar olhando stories da pessoa A, B, C ou D, ou daquela blogueira ou de não sei quem, que você tá olhando ali só para olhar. Só para poder manter um hábito rolando, manter aquela programação ali acontecendo. E quando você para e faz esse processo de respirar, você coloca em alinhamento seus pensamentos, seu coração, seu estômago, todos esses centros hormonais que a gente tem, que vai daqui até lá embaixo, na base da nossa coluna, é o que muita gente conhece como chakra, mas chakra não é uma coisa tilelê, aleatória, que inventaram, que é só para quem é yogi, só para quem estuda essas coisas, hindus e afins. Não é nada disso. É uma conexão entre esses centros hormonais que a gente tem no nosso corpo e que eles são responsáveis por emitir, por liberar hormônios que vão fazer com que a gente tenha certas sensações no nosso corpo. E aí, se você começa a fazer um processo contínuo de fazer isso todo dia, no começo você começa com 5 respirações, depois você vai e começa a introduzir uma meditação de 1 minuto. Gente, eu tô falando sério, é 1 minuto. Tipo assim, você gasta muito mais tempo fazendo muito mais coisa que não vai te trazer benefício a longo prazo do que fazendo isso. E aos poucos, você vai chegando no estágio de ficar mais confortável com meditações guiadas, por exemplo. Você não entra naquela energia do, ai, mas eu tenho que resolver muita coisa, ai, mas eu tenho que responder fulano, ai, mas eu tenho que fazer aquilo, ai, mas eu tenho que entregar aquele trabalho, eu tenho que mandar aquele e-mail. Você se permite existir nesse estado de presença primeiro, para depois ir resolver tudo. E a analogia que eu faço, sempre vamos escutar falando aqui, é de ligar o aspirador na tomada antes de sair limpando a casa. Então, antes de você sair executando milhares de ações só por executar, só por esse senso de urgência, do tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, você começa a fazer a partir desse estado de alinhamento e com consciência e presença do que de fato você está fazendo ali, do que aquilo vai te trazer de benefício a longo prazo, do que você está colocando energia na sua vida para poder fazer as coisas. Até se você for
treinar depois, por exemplo, se você tem o hábito de treinar de manhã, se você fizer esse processo primeiro para depois treinar, até o seu treino vai ter mais eficácia a longo prazo, porque você vai sempre estar em mais estado de alinhamento. E aí, quando você está em estado de alinhamento, ao invés de você ter que fazer um esforço assim para ter um resultado assim, você faz um esforço assim para ter um resultado assim. Resumindo muito. Essa parte eu ainda estou descobrindo também, tá? Eu estou dividindo aqui com vocês já. Isso não fui eu que inventei. Procura aí uma pessoa que chama Abraham Hicks. Quem canaliza é a Esther Hicks. É uma das coisas que eu mais estudo ultimamente. Só tem em inglês, então já fica aí a dica. Mas é muito bom depois que você passa a viver nesse estado de alinhamento, ao invés de viver só na execução da ação. E isso tem muito a ver com não estar na sua energia feminina, não estar vivendo a sua polaridade feminina. Quando a gente está só no executar, essa é uma polaridade muito mais masculina de existir. E isso tem muito a ver com nossos ciclos. Por quê? Como a gente foi criada nessa sociedade, bom, se você tem mais de 30 anos, se você tem aí de 20 a 30 e poucos anos, a 40 anos, com certeza você deve estar nesse mesmo modelo. Você foi criada numa sociedade onde a ação era muito mais vista do que o alinhamento. Então, a gente começou a esquecer de todo o poder que a gente tem durante essas fases, seja do nosso ciclo interno ou seja do ciclo da Lua. Caso você não tenha o seu ciclo interno, comece a focar no seu ciclo da Lua. Comece a focar na Lua que está lá no céu, olhar para ela e entender como que aquela energia está te afetando. É Lua minguante, provavelmente você vai estar com menos energia disponível. Você não vai estar naquela euforia de fazer muitas coisas, de resolver, de criar, de pegar e de fazer. Provavelmente você vai estar em uma outra energia. Pode ser uma energia mais para poder analisar as coisas, mais para poder sentar e ver qual rumo as coisas foram tomando até aqui, meio que fazer uma anamnese da sua vida até esse momento, de acordo com o último ciclo. Para quê? Para que na lua nova você possa parar e intencionar, a partir do seu alinhamento, o que você quer que nasça daqui para frente, o que você quer plantar para poder colher lá na lua cheia. Eu sei que esse é um papo que parece muito louco, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre essas coisas, eu falei, que trem mais chilelei, pelo amor de Deus. Tipo, até parece que eu vou parar minha vida para poder começar a focar na lua. Te falar, uma das melhores coisas que eu já fiz por mim mesma. Porque hoje eu estava aqui, eu não estou nessa semana de muita energia, é lua minguante, a gente está prestes a entrar na lua nova sexta-feira, e eu estou naquela, eu tinha que treinar, mas eu tinha que treinar, mas eu tinha que treinar, eu estou falando que eu vou treinar todo dia, eu tenho que ir lá treinar todo dia, só que ao invés de eu entrar nessa energia, o que eu fiz? Eu falei, cara, não, eu estou com a minha lua descendo, ou seja, eu estou no meu período de menstruação, eu estou com a lua minguante no céu, tá uma chuva ininterrupta aqui quase em Belo Horizonte, está chovendo bastante. Com essas três coisas juntas, por que eu vou me martirizar de fazer uma coisa ali muito à força, que às vezes vai me dar um resultado assim? Ou seja, eu vou precisar de gastar isso daqui de energia para ter isso daqui de resultado. Quando eu posso só olhar, beleza. Então, essa semana, ao invés de eu querer treinar todos os dias, de eu fazer alguma coisa todos os dias e tudo mais, eu vou ficar mais light, no máximo fazer uma sequência leve de yoga e treinar 2, 3 vezes na semana, tá ótimo. Eu não preciso de me cobrar fazer muito, fazer mais e fazer constante. Porque se eu fizer isso, eu não vou estar vivendo na minha polaridade. E se eu não estiver vivendo na minha polaridade, tudo vai requerer muito mais energia para poder ser executado. E aí, o que eu faço? Eu aproveito quando chega a lua cheia, que eu tenho muita energia, a lua crescente e a lua cheia, que eu tenho muita energia, e aí é a semana que eu faço às vezes 2 aulas na academia, malho todos os dias, saio para correr, pulo corda, faço 1000 coisas.
porque eu estou aproveitando o melhor do meu ciclo e do ciclo da Lua também, para poder fazer coisas a partir do alinhamento, onde eu vou colocar isso daqui de energia para ter isso daqui de resultado. E eu sei que isso parece louco, mas se não pareceu para você, me conta aqui se você já tem o costume de fazer isso ou não. E se você ainda não tem, se permita fazer isso uma vez na vida e só ver. Tipo, se você sentir que pode ser uma coisa que foi diferente, foi mais leve, expandiu o que a gente fala, continua. Se não foi, testa em outro momento e tá tudo bem. É isso. Curte aqui se você gostou desse vídeo, me conta o que você achou aqui nos comentários, ou o que mais que você quer saber, conhecer e tudo mais, que aos poucos eu vou colocando mais conteúdos aqui. Sexta-feira vai ter um ritual, então se você quiser já ativa a notificação, que aí você fica sabendo quando o ritual for sair, eu vou colocar a hora certinha. Provavelmente vai ser sexta-feira, mais para o final do dia, porque a lua nova entra na madrugada. Então, já fica o aviso. E mesmo se você não puder fazer exatamente na hora, ativa o sininho, porque assim que eu lançar aqui, você consegue assistir e fazer no momento que for mais oportuno para você. É isso, muito obrigada. Me segue lá no Instagram se você quiser. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? É @isis.sendoeu. Beijos.